Olá, meninas! Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do meu devocional de hoje, que tá incrível. Eu tô aqui debruçada desse tema já faz um tempinho, então eu decidi gravar esse vídeo e compartilhar com vocês um pouco daquilo a qual o Senhor ministrou ao meu coração. Olha só, aqui do chão mesmo, vou compartilhar com vocês um pouco da porção que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu quero falar com vocês sobre frutos. Frutos falam. E hoje o devocional foi muito sobre frutos. Para onde os nossos frutos têm apontado? Será que eles têm apontado para a eternidade? Será que eles têm apontado para aquilo a qual o Senhor nos confiou e nos alistou? Ou será que os nossos frutos têm apontado para os nossos desejos, para as nossas vontades, para o nosso egocentrismo? E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Certa ocasião, João Batista e seus discípulos levaram notícias do que Jesus estava fazendo pelas redondezas. E João Batista envia alguns dos seus discípulos até Jesus e manda perguntar se ele realmente era o Messias que há de vir, que eles aguardavam tanto. E quando os discípulos de João Batista chegam até Jesus e fazem essa pergunta, eu acho muito lindo o que Jesus faz. A resposta de Jesus. Essa palavra se encontra no livro de Lucas, tá? No capítulo 7 e o versículo do 18 em diante. Eu vou ler aqui com vocês, para vocês entenderem junto comigo, tá bom? Tem como título Jesus e João Batista. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando 2 deles. Enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar por algum outro? Então, olha só. Isso aqui foi logo em seguida de Jesus ter operado um milagre, de ter ressuscitado o filho daquela viúva. E os discípulos de João viram aquilo ali e levaram isso até João. E João envia seus discípulos para perguntar isso a Jesus. E olha só. Dirigindo-se eles a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar por algum outro? E olha só, que resposta linda que Jesus dá a ele. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros de João Batista: voltem e anunciem a João tudo quanto vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Só até aqui. Então, olha só a resposta de Jesus. Jesus, ele não precisou se autoafirmar, não. Jesus, ele não respondeu: mas é claro que eu sou o Filho de Deus, aquele que haveria de vir. Não, Jesus, ele sabe que os seus frutos, os frutos dele apontam para quem ele é. E ele é Filho de Deus. Seus frutos apontam para a eternidade. Então, Jesus pega e diz aos discípulos de João: olha, tudo aquilo quanto vocês viram e ouviram, vai lá e conta para ele. E o que foi que os discípulos de João Batista viram? Pessoas sendo curadas, leprosos sendo purificados, eles viram surdos sendo curados, ouvindo, eles viram mortos sendo ressuscitados. Então, o que é que Jesus estava dizendo com isso? O que é que ele quer nos dizer com isso? Os meus frutos falam por mim. Os meus frutos levam adiante a mensagem, sem que eu precise me justificar, sem que eu precise me autoafirmar e me auto-intitular
filho de Deus. Porque se eu for filho de Deus, se eu sou filho de Deus, é bem verdade que os frutos dele são imprimidos em meu caráter, né? Os frutos do Espírito são imprimidos em meu caráter. E eu começo a dar frutos. E os meus frutos apontam para onde? Para a eternidade. Os frutos que Jesus dava apontavam para a eternidade, para quem ele é, para quem ele é em sua verdadeira essência. E trazendo para o nosso contexto, trazendo para as nossas vidas, para onde os nossos frutos têm apontado? Será que os nossos frutos têm apontado para a eternidade? Por onde nós passamos, será que nós podemos dar essa resposta que Jesus deu aos seus discípulos quando nós somos questionados e indagados sobre quem somos em Cristo Jesus? Nós podemos direcionar as pessoas para que elas olhem não mais para a minha humanidade falha, mas para os meus frutos que são dados no Espírito? Porque é bem verdade que se eu nasci de novo, eu tenho o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor, ele produz frutos em mim. Que frutos são esses? A grosso modo, destrinchando no nosso dia a dia. Os frutos do Espírito. Longanimidade, né? Paciência no nosso dia a dia. Amor, amar como Jesus amou. Será que nós temos gerado esses frutos? Será que os nossos frutos do nosso dia a dia, dentro do nosso lar, têm apontado para a eternidade e têm apontado para aquilo a qual o Senhor Jesus nos confiou? Então essa foi uma pergunta que eu me fiz hoje, o Senhor fez a mim. Será que seus frutos têm apontado para a eternidade? Mas Andresa, será que os frutos que você tem dado dentro do seu lar, será que eles me glorificam? Será que eles evidenciam o seu novo nascimento? Será que eles evidenciam o fruto do Espírito Santo na sua vida? Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês. E essa palavra tá queimando no meu coração desde de manhã, desde quando eu iniciei esse devocional. E o Senhor me levou, me conduziu até Lucas 7,19. E quando eu cheguei lá, eu entendi o porquê. Então, que os nossos frutos dentro do nosso lar apontem para a eternidade. Apontem para Jesus. E como que isso acontece? O amor se manifesta quando não há merecimento. Os frutos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ele se manifesta quando não há merecimento por parte das outras pessoas. Então nós fazemos não porque esperamos algo em troca, porque o amor verdadeiro, ele faz sem esperar algo em troca. Por quê? Porque entendemos que os nossos frutos, eles devem apontar para a eternidade. Entende a profundidade dessa mensagem? E olha só que lindo. O Senhor continuou falando e ministrando ao meu coração. E ele me perguntou: filha, para onde seus frutos têm apontado? Será que os frutos que você tem produzido dentro do seu lar têm me glorificado? Será que se hoje, agora, eu decidisse visitar a sua árvore, que é a sua vida, será que eu poderia colher frutos agradáveis da sua árvore? Será que eu poderia colher frutos de longanimidade, de paciência, de domínio próprio? Será que eu poderia encontrar esses frutos na sua árvore? E eu fiquei assim, uau! E eu fui bem sincera com o Senhor. Disse: Senhor, eu acho que hoje não. Agora não. E isso é algo assim lindo, magnífico, assim, o jeito que o Senhor se revela a cada um de nós. E eu falei: Jesus, eu acho que hoje o Senhor não acharia esses frutos em mim, não. Mas eu prometo que eu faço uma aliança contigo, que eu vou me esforçar cada dia mais, para que quando o Senhor venha até a minha árvore, que o Senhor possa se agradar, que os meus frutos possam ser agradáveis ao teu paladar, que o Senhor possa se assentar comigo e ceiar comigo, que os meus frutos possam te glorificar. E o quanto isso é
importante o quanto eu aprendo com Jesus, o quanto nós aprendemos com Ele, porque Ele não nos cobra além da nossa capacidade. É segundo aquilo a qual Ele nos confiou. E que nós venhamos ter um coração sincero diante dEle. Né? Não vai dizer que Ele pode achar esses frutos hoje em você se Ele não pode. E Ele sabe disso. Mas por que Ele nos pergunta? Para nos fazer crescer. Para nos fazer crescer. E o Senhor também me conduziu lá em Mateus 7, versículo 15 ao 23, que lá vai nos trazer um relato de alguém que está em Cristo, mas que está nele e traz apenas resultados em seu reino. E sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração? Filha, eu não estou interessada em seus resultados. Filha, eu não estou interessada em seus resultados eclesiásticos. Filha, eu não estou interessada em seus resultados profissionais. Eu estou interessado em seus frutos. Por quê? Porque frutos é diferente de resultado. Você pode ter uma carreira bem-sucedida e você pode querer glorificar a Deus através daquele seu trabalho. E isso é lícito. Isso é glorioso demais. Mas se você for uma pessoa que estiver focada apenas em resultados, você não vai conseguir produzir frutos que apontem para a eternidade. Porque frutos é diferente de resultados. E como que eu sei disso? Porque o próprio Senhor Jesus nos diz isso, né? Você veja que lá o versículo fala que assim, chegaram até Jesus, né, lá e disseram assim, mas Senhor, em teu nome eu curei. Ah, Jesus, mas em teu nome eu preguei. Ah, Jesus, mas em teu nome eu ministrei louvor, mas em teu nome eu curei pessoas. E Jesus não conhece essas pessoas. Por quê? Porque são pessoas que estavam preocupadas apenas em dar resultados para o reino de Deus e não em dar frutos que apontassem para a eternidade. E Jesus dá uma resposta para essas pessoas: olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, por isso que eu digo a vocês que Jesus ele não está interessado em nossos resultados, em nossa performance eclesiástica profissional. Ele está interessado em nossos frutos. Será que os nossos frutos no nosso trabalho apontam para a eternidade, para quem Ele é? Será que os nossos frutos na minha faculdade, nos meus estudos, será que eles têm apontado para a eternidade, para quem Ele é? Será que os nossos frutos dentro do nosso lar, enquanto mãe, esposa, filhas, donas de casa, será que eles têm apontado para a eternidade, para quem Ele é? Então Jesus ele não busca performance, ele não busca resultados, ele não está interessado no nosso engajamento nas redes sociais, nas nossas métricas, não. Ele está interessado em frutos. Será que ele pode colher da nossa árvore, da nossa vida, frutos que são agradáveis ao seu paladar? Ou será que se ele hoje fosse visitar nossa árvore estaria pobre de frutos? Porque nós somos alguém que produz resultados e não produz frutos. E o resultado ele vem. E ele é até lícito, mas ele muitas das vezes não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus porque muitas das vezes para você chegar naquele resultado, você precisou passar por cima de princípios. Você precisou negociar o inegociável. Isso não é frutos, isso é resultado. E a recompensa dos nossos resultados, dos nossos esforços, nós receberemos aqui. Mas a recompensa, o galardão dos nossos frutos, é bem verdade que a nossa colheita nós começamos aqui, mas nós concluiremos lá. O nosso galardão está lá. A nossa semeadura, ela se inicia aqui, mas a nossa colheita final, ela é lá na eternidade. Então, se os nossos frutos não apontam para Ele, para o caráter de Deus, então Ele não está em nós.
Porque se Ele estiver em nós, é bem verdade que os nossos frutos apontam para Ele, para quem Ele é, para o que Ele é, para o que Ele faz. Então que nós venhamos nos posicionarmos, né, na videira verdadeira, porque Ele é a videira e nós somos os seus ramos. E o que quer dizer isso, né? Se nós somos os seus ramos. Deixa eu procurar aqui com vocês lá, Mateus 7. Vou procurar aqui com vocês, tá? Para me ler. Olha, vamos ver o que diz lá, Mateus 7, capítulo 7, o versículo 15 em diante. Diz assim, olha: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e não realizamos porventura muitos milagres em teu nome? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Gente, que palavra de exortação. E eu fiquei muito feliz nessa manhã com esse meu devocional, tanto que quis compartilhar aqui com vocês, né? Como Deus é um Pai amoroso. Como Ele se importa conosco. Como Ele deseja colher frutos agradáveis da nossa árvore. Como Ele deseja que nós estejamos ligados na videira verdadeira que é Ele. Como Ele deseja que os nossos frutos apontem para Ele, para quem Ele é, para o que Ele pode fazer. E Ele é a videira, nós somos os seus ramos, ou seja, somos a extensão do seu reino aqui na terra. E se eu sou a sua extensão, o caráter dele é imprimido em mim, os frutos que eu dou não mais são para o meu bel prazer, mas para glorificar e exaltar o nome dele. Então, todo ramo que está ligado nele, esse dá muitos frutos. Nossos frutos devem apontar para a nossa videira, que é Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Para nosso avicultor. Se não estivermos ligados nele, nossos frutos serão incapazes de apontarem para ele. E nós não mais produziremos frutos, mas apenas resultados. Como aquelas pessoas que produziram resultados em seu reino. Até fizeram para ele, mas será que fizeram com ele, com o intuito de glorificar o nome dele? Então que nós venhamos ter essa compreensão no dia de hoje, que os nossos frutos não são para a nossa glória, não são para o nosso bel prazer, mas é para a glória dele. E se é para a glória dele, eu não faço mais o que eu quero, porque a minha vontade é satisfazer a vontade dele. Então a minha vontade se alinha com a vontade de Deus e as minhas expectativas estão ajustadas com a expectativa dele. Então, os nossos frutos
E outra coisa que é muito importante que o Senhor falou para mim, falou ao meu coração: filha, você sabia que os seus frutos não te alimentam? Então, muitas das vezes nós estamos produzindo frutos amargos. E as pessoas que passam por nossas vidas se alimentam desses frutos. E muitas das vezes nós produzimos frutos amargos, frutos de murmuração, frutos de lamentação. E as pessoas que passam por nossas vidas colhem frutos das nossas árvores. E que frutos são esses? A nossa murmuração, a nossa ingratidão. E aquilo afeta a vida daquelas pessoas também. E o Senhor falou para mim: filha, seus frutos não te alimentam, mas eles alimentam outras pessoas. Será que você pode entender isso? Será que você pode entender que muitas das vezes você está produzindo frutos amargos e você não está percebendo quão amargos têm sido os seus frutos? Porque você não prova deles, mas as outras pessoas que passam pela sua árvore, pela sua vida, elas provam dos teus frutos. Então que nós venhamos entender isso, que os nossos frutos eles podem não nos alimentar, mas eles alimentam o reino dele, eles alimentam quem passa por nossas vidas. E é nele que nossa raiz é nutrida, que as nossas raízes são nutridas. Se eu não nutro a minha raiz nele, então eu produzo frutos amargos, segundo a minha própria concupiscência, segundo os meus próprios desejos carnais, segundo a minha própria vontade pecaminosa. Mas se eu nutro as minhas raízes nele, e como que nós podemos nutrir as nossas raízes nele? Mateus 6,6 nos dá o direcionamento. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. É lá que você nutre as suas raízes nele. É lá que as nossas raízes são fortalecidas nele. É no secreto. E aquilo que nós produzimos no secreto se evidencia, né, no exterior, no dia a dia. Então, dar frutos é diferente de dar resultados. E eu encerro compartilhando aqui o nosso momento de devocional, né, dizendo isso para você, que você só dá frutos verdadeiros, genuínos, porque o que tem de gente achando que está dando frutos, quando na verdade está dando apenas resultados. Então, nós só podemos dar frutos verdadeiros e genuínos se nós estivermos ligados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E se nós estivermos nutrindo no secreto as nossas raízes em Cristo Jesus. Ele é a nossa videira verdadeira. Então, eu encerro aqui, né, esse momento de compartilhar o meu devocional com vocês. E é isso, que nós venhamos nos apegar a essa verdade, que dar frutos é diferente de dar resultados. E que Jesus não está interessado nos nossos resultados eclesiásticos, profissionais. Ele está interessado em nossos frutos. Será que eu tenho glorificado o nome de Jesus na minha faculdade, no meu trabalho, no eclesiástico, na minha vida, no meu dia a dia, como mãe, esposa, dona de casa? São tantas funções, não é verdade? Então, que nós venhamos meditar nisso. Então, beijo no coração de vocês e é isso.